Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai adentrar um pouco mais a fundo na parte das equações do nosso diodo ou a junção PN, tá? E basicamente a gente vai ter duas equações, que uma é para polarização direta e outra para polarização reversa, que são os dois, vamos dizer assim, modos de operação que o diodo pode apresentar. Então vamos só relembrar rapidamente, né, o que a gente já andou estudando. O diodo ideal é um componente que opera da seguinte forma: quando você coloca a tensão positiva, né, de maneira que a corrente seja forçada a fluir no sentido da seta do diodo, né, a corrente convencional, que é do positivo para o negativo, o diodo, tá, conduz corrente de forma intensamente, né, como se fosse uma chave, né? E a gente também sempre reforça aqui que aqui é o ânodo e aqui é o cátodo, né? E há uma forma de lembrar que aqui forma uma letra K invertida, né? E se a gente fizer o oposto, ou seja, a gente colocar a tensão no sentido contrário, de maneira a forçar a corrente no sentido, né, contrário ao da seta, ele não conduz corrente, né? Então a gente diz que só passa corrente se o potencial do anodo for maior que o potencial do cátodo, tá? Então ele funciona como se fosse uma chave fechada para a primeira situação e uma chave aberta para a segunda situação. Tá? Mas qual é o valor dessa corrente que flui aqui, né? Como que a gente pode quantificar em termos da tensão que eu aplico? Então isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? E será que isso aqui é uma corrente zero mesmo? Será que ela não existe uma parcela de corrente muito pequena que na prática a gente não consegue medir e considera ela como nula? Tá? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? E só para dar uma palhinha, isso aqui, quando ele está conduzindo corrente, a gente chama de polarização direta e aqui a gente chama de polarização reversa. Tá? São as duas condições de operação do diodo. Lembrando que isso aqui é um funcionamento do diodo ideal. A gente vai ver que o diodo real tem alguns detalhes que a gente precisa considerar. Então não é bem assim que ele funciona, tá? É um funcionamento idealizado. Então vamos revisar alguns conceitos importantes para a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lembrar primeiro que a junção PN é formada por dois tipos de semicondutor, um semicondutor P com excesso de lacunas e alguns poucos elétrons livres, que são aqueles gerados termicamente, tá? Onde as lacunas são chamadas de portadores majoritários e os elétrons de portadores minoritários, porque tem em menor quantidade, né? E a mesma coisa no semicondutor tipo N, eu tenho excesso de elétrons e algumas poucas lacunas geradas termicamente, que serão aqui as lacunas dos portadores minoritários e os elétrons, os portadores majoritários, né? Então, quando a gente junta os dois, a gente forma uma junção PN, que quando a gente está nela na situação sem nenhuma tensão externa aplicada, ou seja, a gente chama de situação de equilíbrio, os elétrons aqui que estão na interface passam a ocupar as lacunas, né, da interface, ou seja, ocorre uma difusão no início da formação da junção PN e é formada uma camada de íons, né, que são átomos que estão eletricamente negativos ou eletricamente positivos, né? E esses íons, eles não se movem, são cargas que são fixas, e elas dão origem a essa região de depressão que depois a gente viu que os íons também dão origem a um campo elétrico que por sua vez dão origem a um potencial interno, ou seja, uma tensão V0, certo? Então vamos também analisar aqui a junção PN em termos de densidade de portadores, né? Então se a gente fizer um gráfico em cima da junção PN, onde o Y aqui é a densidade de portadores e o X é a distância, o comprimento dessa junção, né? A gente vai ter que no lado P eu tenho uma densidade muito grande de lacunas que a gente vai dizer, vai usar a variável Na, que é o número de átomos aceitadores por centímetro cúbico que a gente fez a dopagem, né? E a mesma coisa para o lado N, né? Eu tenho um ND, que é o número de átomos doadores de elétrons que eu inseri na minha região N, né? Isso vai me dar minha densidade de elétrons, né? Livres. E de forma complementar, a densidade de elétrons, né, que é os portadores minoritários no lado P, a gente viu que pela equação do balanço é Ni ao quadrado divididos
pelo ND, tá? E a mesma coisa aqui de lacunas é NI ao quadrado divididos por NA, tá? Então, ou seja, uma concentração, uma densidade, né, ou melhor dizendo, muito menor do que os elétrons e vice-versa, ok? E a gente viu que, então, esse campo elétrico aqui, gerado na região de eplexão, ele dá origem ao potencial interno, que nada mais é que essa equação aqui, que ela basicamente está voltada à dopagem que a gente faz, né? Então, quanto maior a dopagem, maior vai ser o potencial interno. E também está relacionada à tensão térmica, tá? Que vem daquela relação entre a difusão e a mobilidade, que é em torno de 26 mV para a temperatura de 27 graus Celsius. Também precisamos revisar a corrente de difusão, né? Então a gente viu que quando a gente injeta portadores no material semicondutor, a gente está colocando, né, cargas, elétrons ou lacunas muito próximas, né, ou seja, concentradas numa região do espaço, e elas vão se movimentar por causa da própria repulsão das cargas, né, de mesma polaridade, né? E a gente viu que essa corrente de difusão ela depende da derivada, né? Ou seja, o ΔN pelo ΔX, né? A taxa de concentração de cargas no espaço, né? É isso que a derivada está nos dizendo aqui. E que, de forma completa, né, essa corrente de difusão ela depende da constante de difusão, a área dessa seção que você está injetando os portadores, a carga do elétron e a derivada, né? A gente já comentou. E de maneira ainda mais específica, a gente pode dizer que a gente tem uma densidade de corrente, que nada mais é que essa corrente dividida pela área da seção, tá? Para os elétrons, e também posso fazer uma densidade de difusão para as lacunas, né? Sendo que as constantes são diferentes, né, de difusão para cada uma das cargas, né? E aí, de forma completa, eu posso dizer que a corrente de difusão total é a soma desses dois componentes, tá? Então, isso foi o que a gente viu sobre a corrente de difusão, que vai ser um mecanismo importante para a nossa aula de hoje. Então, vamos entrar agora no assunto da aula de hoje, que é a polarização direta, tá? Primeiro, uma análise mais qualitativa para entender o que acontece e depois a gente vai para as equações. Então, a gente tem a junção PN aqui, né, e temos a barreira de íons que a gente já explicou como é formada, né? Essa barreira, ela implica, né, essas cargas implicam um campo elétrico dos íons que vai dar origem a uma tensão, né, um potencial interno. Então, se a gente colocar essa junção PN em forma de gráficos aqui de densidades, né? A gente tem esse gráfico que a gente já comentou, né, antes das densidades, que a densidade de lacunas cai bastante quando a gente vai para o lado N, e a mesma coisa, a densidade de elétrons cai bastante quando a gente vai para o lado P, né? Então, quando a gente aplica aqui uma tensão externa, tá, a gente vai estar fazendo uma polarização. No caso, quando a gente coloca uma tensão positiva no lado P e negativa aqui no lado N, tá, a gente vai dizer que a gente tem uma polarização direta. Então, nessa condição, a polarização é dita direta. Tá? O mais fácil de decorar é positivo no P, negativo no N. Tá? E o que acontece quando a gente faz isso? Tá? Essa tensão aqui vai gerar um campo elétrico interno no teu semicondutor, na tua junção PN, que a gente vai chamar de um campo elétrico EVF. Tá? Então ela está gerando um campo elétrico EVF e aqui a setinha dele, tá? Ela está no mesmo, tá simbolizando a intensidade desse campo, assim como essa seta está simbolizando a intensidade do campo dos íons. Tá? O que vai acontecer? Esse campo ele está em contraponto ao campo dos íons. Tá? Então, ele vai fazer um campo resultante aqui de íons, né? Ou seja, o fato de eu adicionar a minha tensão vai reduzir esse campo elétrico de íons, tá? Porque esse campo está agindo em contraponto ao campo dos íons. Tá? E isso vai reduzir, então, a camada de depleção. Tá? A camada de depleção era o que estava bloqueando o movimento de difusão dos elétrons para o lado P e das lacunas para o lado N, se quiser pensar assim também. Tá? Então, antes, no equilíbrio, lembra que parou-se a difusão porque a camada de íons ficou muito larga e o próprio campo elétrico dela
né, freava a difusão das cargas, porque as cargas querem se distribuir igualmente nos dois semicondutores. Esses elétrons querem se distribuir aqui no P e as lacunas, né, a mesma situação. Tá? E na hora que você colocou essa tensão, tá, você fez com que essa restrição do campo de íons reduzisse. Então agora você vai ter, né, como passar cargas de um lado para o outro. Né? E é isso que vai acontecer. Ó. Você vai ter aí lacunas passando para o lado N, né? E essas lacunas, lembrando que aqui você, vou voltar aqui, ó, não vai dar para me voltar, né? Mas as lacunas, elas vêm aqui, são repostas pela bateria do VF, né? E elas passam aqui para o lado N. E elas vão continuar se deslocando aqui até elas se recombinarem com algum elétron, né? Então elas vão se deslocar aqui, ó, até que uma hora elas se recombinam, ou seja, um elétron preenche as lacunas e elas somem, tá? Quando elas somem, né, ou seja, o ponto onde elas somem, a gente chama de comprimento médio de difusão das lacunas no lado N. Então elas vão se adentrar até um certo ponto da junção do lado N e elas acabam se recombinando, né, ou sendo ocupadas por um elétron e somem essas lacunas. Tá? A mesma coisa ocorre para os elétrons, eles passam para cá por difusão, caminham um pouco dentro da junção e, tá, eles têm um comprimento médio aí do lado P que eles se recombinam, né, que eles ocupam uma lacuna. Tá? Então esse movimento ele vai ocorrer de maneira dinâmica. Tá? Então, o que vai mostrar aqui, ó, então eu vou estar sempre os elétrons passando, né, migrando aqui para o lado P, e daí depois eles, até que eles chegam até um ponto em que eles se recombinam e, né, somem, né, vamos dizer assim. E a nossa fonte está sempre repondo as cargas dos dois lados, ou seja, as cargas que se movimentam para lá, elas já são automaticamente respostas, né? Então você tem esse movimento dinâmico, né? E aí é óbvio que dá para perceber que tem uma corrente, né, elétrica fluindo aqui, né? Tá? Então, essa é o que acontece, né? O fenômeno que acontece na junção quando você coloca uma tensão, tá, com essa polarização direta, né? Ok? Então você observa uma corrente, lembrando que a corrente aqui, ó, o sentido convencional da corrente é sempre do positivo para o negativo, tá? Por mais que tenha elétrons se deslocando aqui, como vocês viram antes, aqui para o lado contrário da corrente, lembre que a gente sempre considera que a corrente, né, elétrica, ela vai do positivo para o negativo, tá? Então, apesar de a gente saber que o sentido real dela é o contrário, tá? Devido ao todos, antigamente, os físicos entenderem que a corrente era as cargas positivas que davam origem à corrente, ficou-se com esse sentido, né, e acabou não se mudando mais. Então é utilizado como sentido convencional, apesar de se saber que o sentido real é o contrário da corrente. Tá? Então, o que acontece aqui, ó, em termos qualitativos, quando a gente pega aqui a nossa junção e coloca os gráficos das densidades e a gente coloca a nossa tensão externa, tá? Então a mesma situação, só que agora eu estou observando sobre a ótica aqui dos gráficos da densidade, né? A gente pode ver já aqui, ó, que quando a gente tem a difusão, lembra que antes, né, quando ele estava sem tensão nenhuma aplicada, não tinha quase nada de elétrons aqui no lado P e nem quase nada de lacunas. Tá? Na hora em que você aplica a tensão externa, começa a passar esses elétrons para cá, então começa a ter uma quantidade maior de portadores minoritários ou elétrons aqui no lado P. Mesma coisa para as lacunas no lado N. Tá? Então, se aumenta essa quantidade aqui desses portadores, tá? Isso quer dizer que essa partezinha aqui, ou seja, esse gráfico aqui, ó, ele altera quando você tem uma polarização direta. Aumenta a densidade de elétrons aqui e aumenta a densidade de lacunas. Tá? Então a gente vai aumentar para um certo valor que a gente ainda não sabe, tá? Mas ocorre um acréscimo. Tá? Isso é notadamente aqui pela simulação que a gente viu aqui em cima. Ok? Então isso aqui vai sendo importantíssimo porque esse acréscimo aqui é que vai nos auxiliar a entender qual é o valor dessa corrente que flui quando a gente coloca uma tensão externa no nosso diodo, na nossa junção PN. Para a parte mais pesada, que é encontrar as equações, né, da corrente do diodo aí, né, nessa polarização, nessa situação de polarização direta, né? Então,
primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente quer obter a corrente no diodo, tá? Então, lembrem que a corrente ela é igual a densidade, tá, de corrente vezes a área, né, da seção do material que está, da onde você está inserindo aqui os cabos, né, para passar a corrente, né? Então é a área da seção do semicondutor. Tá? O J aqui, como a gente já viu que o mecanismo da corrente aqui, ou seja, as cargas passam por difusão. Então esse J já dá para pensar que é o J da difusão que a gente falou ali atrás, né, na revisão. Tá? Então aqui está a fórmula da densidade de corrente na difusão, né, que a gente já viu. Depende praticamente aqui das derivadas, né? Das constantes de difusão e da carga do elétron, né? Então, o que a gente fez agora? Multiplicou, pegou essa equação, multiplicou pela área da seção, tá, do teu semicondutor. Vai ser a área que você tem aqui, tá? E pelo J total, né? Então, a gente sabe ali pela análise que a gente fez anteriormente, tá? As cargas, a densidade das cargas, tá, que se difundem, elas vão se difundir apenas por um ΔX, que vai ser o LP e o LN, que é aquele comprimento médio de difusão. Né? A gente viu ali que elas entram dentro da, né, o elétron entra dentro do lado P, né? Ele vai lá entra do lado P, e aí ele some, né, a partir de uma certa distância lá que é o LP, né? E a mesma coisa para a lacuna, ela se desloca e daí some a partir de uma distância ln, tá? Por isso que eu já coloquei aqui, ó, o ΔX, tá? Vai ser SLN. Tudo que eu preciso saber, na verdade, né, é esses deltas aqui, ou seja, o quanto que subiu, né, o quanto que teve de acréscimo aqui de portadores minoritários em cada uma dessas junções, tá? Então, na verdade, se eu souber um deles, tá, eu já consigo saber o outro. Fica bem fácil de obter o outro ΔN, tá? Então eu preciso saber o que? O valor dessa interrogação aqui, ó, tá? O valor que eu tinha no equilíbrio, esse Ni ao quadrado por Na, eu sei, né? Eu quero saber qual que é o valor para que sobe os portadores minoritários, né? Para qual valor a densidade de elétrons sobe aqui no lado P, né? Ou a densidade de lacuna sobe no lado N. É isso que eu preciso saber. Tá? Se eu souber isso aqui, eu subtraio essa interrogação do Ni ao quadrado por Nd, tá? E eu substituo aqui nessa equação, e aí está resolvido a corrente que passa aqui nessa situação de polarização direta. Ok? Então vamos novamente aqui lembrar, né, que a gente tem um potencial interno que depende dessa equação. Tá? O potencial interno vai ser importante para nós aqui, a gente já vai entender melhor o porquê dele, né? Mas a gente vai precisar retrabalhar essa equação do potencial interno. Então eu vou pegar aqui a tensão térmica, passar dividindo pelo potencial interno, tá? Aí eu passo o Ln aqui, ó, passo como exponencial para o outro lado, então vai ser o Ln vira E de V0 por Vt, tá? Vou passar o Ni ao quadrado aqui multiplicando, então passei o Ni aqui multiplicando o V0, o E na V0 Vt, tá? E por fim, ou melhor, quase, né, na penúltima situação, passei o Na dividindo aqui aquele termo, tá? E aí, por fim, eu vou ter que o Ni ao quadrado por Na, ele é igual a Nd divididos por E na V0 Vt, tá? Porque eu fiz isso, ó, que agora eu consegui relacionar essa quantidade de portadores minoritários que eu tenho aqui, tá? Por Nd divididos E na V0 Vt, tá? Então eu consegui mudar isso aqui para o potencial interno, tá? Então eu estou relacionando com o potencial interno. E eu posso fazer essa mesma dedução aqui, na verdade é só trocar o Nd com Na aqui nessa fórmula, e aí eu acho também uma relação aqui para o lado, tá, das lacunas, né, que é Na divididos por E na V0 por Vt, ok? Então a gente vai começar a usar agora esses dois valores aqui para essa densidade de minoritários no equilíbrio. Muito bem, então a gente está tentando encontrar o valor desses deltas, né? Que é o quanto que subiu de portadores minoritários em cada um dos lados, né, da junção. E para isso a gente precisa achar a interrogação, porque o delta ele é a interrogação menos aqui o Na V0 Vt, né?
ou o ΔN aqui vai ser a interrogação menos esse ND divididos por E na V0 VT. Tá? Então, como que eu vou descobrir agora essa interrogação? O valor para quanto subiu aqui a densidade de portadores minoritários. Tá? Vamos lembrar o seguinte, antes, quando eu não tinha nenhuma tensão externa aplicada, tá? Eu tenho a camada de depleção, que gera o campo elétrico dos íons, que gera, né, uma tensão que é o potencial interno V0. Né? Quando eu aplico a tensão VF, a tensão externa, de maneira direta, né, o que acontece? Na prática, VF está aplicando um campo elétrico externo e VF aqui na minha junção PN. Esse campo externo aqui, ó, tá? Ele vai agir em contraponto a esse campo do íon, tá? E vai gerar um campo, né, interno menor, né? Ou seja, vai reduzir a camada de depleção. Então, o que eu tenho basicamente, se eu quiser pensar em termos dentro do meu diodo, eu tenho que essa tensão V0 menos essa tensão VF, né, ela vai ser a tensão que eu tenho aqui resultante aqui dentro dessa minha camada de depleção. Ou seja, a minha camada de depleção ela vai estar submetida a uma tensão que não é mais o V0, e sim V0 menos o VF que eu apliquei aqui, né, externamente. Tá? Então ela vai ter uma tensão aplicada interna aqui, um potencial interno novo, vamos dizer assim, que vai ser o antigo V0 menos VF, que é a mesma coisa do campo elétrico dos íons menos o campo elétrico EVF. Tá? Então eu posso dizer o seguinte, se nesse caso aqui, no equilíbrio, eu tinha essa densidade, que é ND E na V0 por VT, aqui o que eu vou ter? O que vai mudar? O ND continua a mesma coisa. Agora, a minha tensão que eu tenho aqui, ó, ela vai ser o quê? V0 menos VF. Então, eu posso escrever, tá, que essa densidade que eu tenho na interrogação, usando aqui a analogia né, o valor que eu tinha antes, tá? Ela vai ser o quê? Na divididos por E na V0 menos VF. E veja que aqui vai dar no numerador vai dar um valor menor, tá? E como vai dar um valor menor, você vai ter na exponencial um valor menor em relação a essa aqui. E isso vai fazer com que o resultado disso seja maior, né? Vai dar um patamar maior aqui de densidade de minoritários, tá? Então, faz bastante sentido a gente usar essa dedução, que é basicamente, vamos dizer assim, só pela análise qualitativa, tá? Então, de forma bem simples, a gente consegue determinar qual que é o valor dessa interrogação, tá? E é exatamente isso que ocorre na prática, tá? No dispositivo real. Então, agora a gente tem o valor aí do ΔP, né? Então, eu posso escrever que o meu ΔP, ele vai ser Na V0 menos VF e na V0 menos VF divididos por VT, que é o valor da interrogação, menos o valor aqui que eu tinha, tá, no equilíbrio. Tá? Então aqui eu posso, como aqui eu tenho uma exponencial que está subtraindo, eu posso dividir, né, um pelo outro. Tá? Posso fazer isso aqui. Tá? Só estou retrabalhando a equação. Né? E aí eu consigo deixar, mostrar que aqui eu tenho um termo igual a esse, né? Então, tenho Na por E na V0 VT, Na por E na V0 VT, tá? E aí posso colocar os dois aqui em evidência, tá? E chego nessa equação aqui para o ΔP, ou seja, eu sei quanto que variou, tá? De portadores de lacunas minoritários aqui, tá? E se você fizer análise similar, você vai achar para o ΔN, tá? Vai dar a mesma coisa para o ΔN, aqui vai mudar para ND, né? No ΔN, né? Basicamente vai ter ND ao invés de Na aqui, tá? Então o ΔN vai ser o que vai mudar, que vai aparecer a densidade, ou melhor, a densidade de átomos doadores, aqui no lugar do ND. Então tá aqui ΔN e ΔP, era o que a gente precisava, né? Para caracterizar a nossa corrente de difusão, que é a corrente que ocorre no diodo nessa situação de polarização. Tá? Então, pego aqui a fórmula do ID, que a gente deduziu lá antes, A, né, a área da seção, carga do elétron, constantes de fusão, ΔN e ΔP, e os comprimentos de difusão, né, que a gente viu ali. Então, substituindo pelas equações, né, eu vou ter IDA A na Q, né, aí aqui vou ter
já estou juntando, né, que esse termo aqui vai ser comum para os dois, né, o E na VF por VT menos 1, tá? E aí vai ficar só que ND por LP mais NA por LN, tá? E na V0 por VT, que é comum a todos eles, tá? Aqui, ó, lembrando que a gente fez aquela dedução lá, alguns slides atrás, que E na V0 por VT é NA por ND, tá? Por que a gente quer tirar o E na V0 por VT? Porque o potencial interno aqui, ele depende da dopagem. Vamos deixar a fórmula só dependendo da dopagem, que é a característica física de construção do nosso diodo, tá? Então vamos voltar atrás aqui e substituir por a relação que tinha encontrado antes, tá? Então daí esse termo passa a ser aqui NI ao quadrado por NaND, né? Porque aqui está dividindo, então a gente inverteu aqui, tá? Então a gente tem aqui a corrente, tá? E por fim a gente faz o seguinte, tudo esse trambolhão aqui de coisas, tá? De variáveis, a gente vai chamar de IS, tá? Por que a gente chamou tudo isso aqui de IS? Porque se você olhar, tudo isso aqui são características ou construtivas ou constantes, né? O que é uma constante do elétron, né? Os Ds aqui, né? As de constante fusão, né? Então são valores constantes. Isso aqui, o Na e Nd, são características da dopagem, né? O Ni ao quadrado depende lá do material e da temperatura. Os comprimentos de difusão aqui, eles são dados, também são uma espécie de constante, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre ele, tá? E isso aqui é que vai variar, vamos dizer assim, porque a tensão VF é a tensão que você aplica no teu diodo, tá? Então isso aqui depende do circuito eletrônico, tá? E a tensão térmica aqui, ela depende da temperatura ambiente, tá? Então a gente vai ter essa fórmula aqui do diodo, que é essa que a gente vai utilizar, né? E essa outra aqui do IS, que ela depende basicamente aí dos fatores construtivos do teu diodo. Muito bem, então, resumindo o que a gente viu, né, até agora, então, a gente tem a nossa junção aqui em equilíbrio, seja sem nenhuma tensão externa aplicada, que ela tem uma camada de íons, né, que gera um campo elétrico, um campo elétrico dos íons, que barra a difusão, né, das cargas, né, de um lado para o outro, de passar de um lado para o outro, né. E aí quando a gente coloca uma tensão externa, ela cria um campo elétrico externo que age de maneira a tentar cancelar uma parte desse campo, ou seja, se contrapõe esse campo, reduz a barreira de depressão, a camada de depressão, tá? Permitindo aí a difusão de cargas de um lado para o outro, né? Fazendo que se observe uma corrente, né? No diodo. Essa corrente a gente viu que ela depende de forma exponencial com essa tensão que tem na junção, né? E depende também do termo IS, que é um termo, né, que depende aqui de fatores construtivos, principalmente do diodo, né? E que a gente pode simplificar essa corrente, né? A gente vai ver aqui no próximo exemplo, essa equação da corrente, a gente pode simplificar para esse termo, a gente tira esse termo aqui, menos 1, tá? A gente vai ver o porquê da gente poder fazer isso, tá? Sendo que esse parâmetro IS, tá, a gente vai chamar de corrente de fuga ou corrente dos portadores minoritários. A gente vai entender melhor mais para frente por que desse nome, tá? A tensão VF é a tensão da polarização direta, tá? E a tensão VT é aquela tensão térmica, tá? Que depende da temperatura, em torno de 26 mV para 27 graus Celsius. E o nosso parâmetro IS depende de uma série de parâmetros construtivos, né? Da área de seção do diodo, a área a carga Q do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, depende da densidade intrínseca de elétrons livres, tá? Das constantes de difusão, que são constantes para um determinado material, no caso a gente usa mais o silício, os comprimentos médios de difusão, que também são constantes, né? E a NaND, que são as densidades de dopagem que eu fiz no meu diodo, né? Então aqui, ó, dá para ver que praticamente tudo aqui são constantes ou variáveis que dependem só da tua construção do teu material, tá? Mas algo interessante é que aqui o Ni ao quadrado, né, a densidade intrínseca, lembra que o Ni depende da temperatura, tá? E ele aumenta, né, de maneira abrupta com a temperatura, né? Vamos dizer assim que quase exponencial. Se você olhar lá na primeira aula de silício e dopagem, você vai ter a curva do Ni,
tá? E como ele está ao quadrado aqui, ou seja, essa dependência com a temperatura ainda é exacerbada, né? Ainda maior aqui para o IS, tá? Então isso aqui a gente pode concluir também que o IS ele vai ter um acréscimo quando a temperatura aumentar devido ao termo Ni aqui, ó, tá? Então a corrente dessa corrente IS aqui, tá? Ela ou melhor, esse termo IS, tá? Ele vai aumentar à medida que a gente trabalha com o diodo, com a junção PN em temperaturas mais elevadas, né? É claro que aqui na fórmula do diodo, ó, o VT também aumenta com a temperatura, né? E como ele está dividindo o VF, ele faz com que o expoente reduza na exponencial. Então aqui, né, a gente não vou, vamos dizer assim, ainda revelar isso para vocês, mas será que a corrente do diodo aumenta ou diminui com a temperatura, né? A gente teria que analisar isso aqui, ó, porque tem dois termos, né, que se contrapõem. Que o IS aumenta com a temperatura, e o VT faz com que o expoente diminua, né? Ele aumenta com a temperatura e faz o expoente da exponencial diminuir. Então ele tende a diminuir a corrente com a temperatura, né? O que será que acontece com a corrente no diodo, né? Então nesse caso, né? Então depois vocês vão ter algumas atividades para analisar isso, né? Vamos aqui utilizar um exemplo para calcular o IS para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza desse parâmetro, né? Dessa corrente de fuga, né? Então determine S para uma junção de PN de silício dopada com 2 vezes 10 a 16, né? Átomos aceitadores ou lacunas por centímetro cúbico e ND igual a 9 vezes 10 a 15, que seriam equivalente a 9 vezes 10 a 15 átomos doadores ou elétrons livres por centímetro cúbico, né? E ela tem uma área de 100 centímetros quadrados, né? Um Ln, tá? Comprimento de difusão no lado N de 20 vezes 10 a menos 4 centímetros e Lp de 20 vezes 10 a menos 4 centímetros, tá? Então tá aqui a fórmula do IS, né? Que a gente já viu. Então a carga do elétron ela é tabelada, 1,6 vezes 10 a menos 19. As constantes de fusão são tabeladas no silício, 34 e 12 centímetros ao quadrado por segundo, né? E o Ni ao quadrado sai lá daquela fórmula do silício que a gente já viu, né? Que é 5,2 vezes 10 a 15, raiz quadrada da temperatura ao cubo, tá? Quando não diz nada, a gente considera a temperatura de 27 graus Celsius, que nessa fórmula é 300 Kelvin, né? Que a gente sempre usa em Kelvin, né? Aí é exponencial aí da EG, né? Que é 1,12 elétron-volts para o silício, vezes a carga, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é 1 elétron-volt, né? Duas vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Então, isso aqui você vai chegar numa densidade intrínseca, que a gente já obteve em outros exemplos, tá? 1,08 vezes 10 a décima elétrons por centímetro cúbico, ou lacunas por centímetro cúbico, né? Tanto faz a densidade intrínseca, lembra que ela, para cada elétron, né, intrínseco, você tem uma lacuna gerada, né? Ou seja, você tem aquele par elétron lacuna, né? Então, substituindo aqui, eu vou ter IS vai ser igual a 100, que é a área, né? Vamos usar tudo centímetros, né? A unidade em centímetros, vezes aqui a carga do elétron, o Ni, né, ao quadrado, constante de fusão do lado N, do lado P, né? As dopagens aqui do lado Na, né? O Ln, dopagem Nd e Lp, tá? E aí eu vou chegar à conclusão que esse S, tá? Ele é igual a 2,83 nanoamperes, né? Ou 10 a menos 9 aqui, tá? Então é um valor muito baixo, tá? E em geral esse é um valor, vamos dizer assim, que é bem típico de você encontrar para uma junção PN para um diodo, tá? Muitas vezes até os valores são bem menores que esse na maior parte dos casos, né? Então, se você for colocar na fórmula do diodo, você vai ter que ID vai ser igual a 2,83 nano e na VF por VT menos 1. Tá? Então, para a gente simplificar aqui, né, explicando aquela simplificação, melhor dizendo, da equação do diodo, a gente tem aqui a equação para esse exemplo, né, que a gente viu agora há pouco.
E se eu fizer aqui a distributiva, né, multiplicar por E e multiplicar por menos 1, eu vou ter que D é igual a 2,83 nano E na VFVT menos 2,83 nano. Se você considerar que as correntes aí que a gente tem no diodo, elas quando são baixas, são da ordem de algumas unidades de miliampere, né? Então, sei lá, 1 miliampere menos, né, 2,83 nano, esse 2,83 nano não vai alterar significativamente o valor da corrente final. Tá? Então a gente pode desconsiderar esse termo, que é o termo do menos 1. Tá? Então aqui a gente está justamente tentando mostrar para vocês que essa simplificação de usar essa fórmula aqui, ela é bastante válida na maior parte dos casos. Tá? Porque as correntes do diodo vão ser razoavelmente altas e basicamente quem vai comandar, né, o termo que vai realmente vai ter influência na corrente final do diodo vai ser esse termo aqui da exponencial e não esse termo que está subtraindo. Tá? Então por isso a gente usa essa simplificação. Muito bem, mas existe uma outra condição de polarização do diodo, ou seja, eu posso colocar a tensão externa com as polaridades trocadas, né, em relação àquela situação da polarização direta. Então a gente vai chamar essa situação de polarização reversa. Então a gente tem aqui a nossa junção PN, tá? Na situação de equilíbrio, sem nenhuma tensão externa aplicada, e agora a gente vai aplicar uma tensão com polaridade contrária. Então agora o maisinho aqui, ó, está, né, aplicado no N, né, e o menos aqui no P. Vejam que quando eu faço isso, o que acontece? Eu estou, na prática, estou aplicando um campo elétrico agora no mesmo sentido do campo da barreira de íons. Tá? Ou seja, ele vai funcionar de maneira a ampliar essa barreira de íons. Né? Como está mostrando aqui que ela aumentou de tamanho. Tá? E se eu aumento a barreira de íons, na prática o que eu faço é que eu impeço ainda mais as cargas aqui, né, de se difundirem para o lado P. Né? Ou as lacunas se difundirem para o lado N. Então eu estou, né, fazendo com que a corrente de difusão não ocorra, né, nessa polarização reversa. Então, na prática, o que eu vou ver é que a corrente aqui ela vai ser, né, muito próxima de zero. A gente vai ver que não é bem zero, tá? Mas ela, em termos aí práticos, né, a gente pode considerar como nula. Tá? Por que ela não vai ser nula? Lembra que existem os portadores minoritários, que são aqueles gerados por energia térmica no lado N. E esses portadores minoritários do lado N são lacunas. Mesma coisa para o lado P, tem elétrons de portadores minoritários aqui, né? Então, o que vai acontecer para esses portadores minoritários? Esse campo elétrico, lembra que o campo elétrico, a setinha dele, ela indica a força, né, o sentido que a força elétrica empurra as cargas positivas, tá? Então aqui, ó, se eu tenho uma carga positiva aqui, tá? Esse campo elétrico aqui, ele está agindo de forma a empurrar essas cargas positivas para o outro lado, tá? E para as cargas negativas, tá? O campo elétrico vai empurrar no sentido contrário dessa seta, tá? Então eu vou estar acelerando esses elétrons para o lado direito e essas lacunas para o lado esquerdo através da força elétrica, tá, que o campo ocasiona. Tá? Então, para esses portadores minoritários, esse acréscimo que você fez aqui com a tensão externa, tá, V1, ele vai fazer com que essas cargas consigam passar por essa barreira de íons. Para esse campo elétrico vai estar favorecendo elas. Tá? Então, essas cargas vão se difundir para lá, tá? E isso aqui também vai passar para cá, esses elétrons vão passar para cá. Tá? Então aí você vai ter uma corrente elétrica desses portadores minoritários que são em bem menor número que os demais, né? Os majoritários. Então isso vai gerar uma corrente e coincidentemente ela vai ter o mesmo valor daquele IS, tá? Que a gente viu que está na ordem de nanoamperes. Tá? E uma corrente de nanoamperes é uma corrente razoavelmente, vamos dizer assim, bastante baixa, tá? De forma que em muitos multímetros, muitos medidores, se eles forem medidores aí, comuns, eles nem vão conseguir medir essa corrente, né? Porque ela é muito baixa. Os medidores comuns normalmente chegam a microamperes, né? E não a nanoamperes, tá? Que é 1000 vezes menor que micro. Tá? Então você precisa ter um multímetro bastante
vamos dizer assim, sofisticado para conseguir medir essa corrente dos portadores minoritários. Por isso que na prática a gente considera que não tem circulação de corrente, porque ela é muito pequena, tá? Mas de forma, né, sendo bastante rigoroso, existe uma corrente desses portadores minoritários, tá? Que para eles, na verdade, essa situação é como se fosse uma polarização direta para eles, né? Ok? Outra coisa importante que ocorre na polarização reversa, tá? Essa camada de depleção, ela funciona como se fosse um dielétrico, tá? Como se fosse um isolante, porque ela não tem cargas, né? E os lados aqui, né, dos P e N, elas funcionam como se fossem placas de um capacitor, tá? Então isso aqui funciona muito similar a um capacitor de placas paralelas, tá? Que tem cargas positivas de um lado, aqui numa face, e cargas negativas do outro, e aqui um isolante que é a barreira de íons, tá? Então, na polarização reversa, o diodo ele tem essa, vamos dizer assim, capacitância, esse funcionamento de capacitância mais forte, tá? Então, eu posso dizer que na polarização reversa é como se fosse um capacitor de placas paralelas, tá? Que ele tem espaçadas pelo tamanho dessa largura dessa região de depleção. Só que tem o seguinte, essa região de depleção, se eu aumentar essa minha tensão V1, eu aumento esse campo e essa região de depleção ela aumenta, tá? E isso faz com que esse espaçamento aqui entre essas duas placas do meu capacitor de placas paralelas aumente. E se eu aumento essa distância, a capacitância ela reduz. A capacitância de um capacitor de placas paralelas é inversamente proporcional à distância das placas. Então, se eu aumento o meu V2, a distância das placas aumenta e a capacitância que eu tinha antes reduz, tá? Então ele funciona de uma certa forma como um capacitor também, que à medida em que eu aumento essa tensão, ele vai reduzindo a sua capacitância, tá? Na polarização reversa. Então vamos entender melhor essa capacitância que é controlada por uma tensão. Então aqui eu coloquei um eixo, que é o da capacitância da junção, CJ, e aqui eu tenho o valor da tensão reversa, tá? A gente vai colocar ela, a gente colocou aqui para o lado esquerdo, porque em geral a gente considera ela como negativa, tá? Então, que na prática é o seguinte, quando o diodo, a gente considera sempre que o diodo tá, ou a junção PN, ele tá com uma tensão, com os terminais da tensão colocados como se fosse numa polarização direta, tá? Com o mais no P, na região P, e o menos na região N. E aí, quando a gente fala de polarização reversa, a gente fala de utilizar tensões negativas, tá? Que seria o equivalente a você trocar os terminais das polaridades, tá? Então, por isso esse gráfico aqui no lado negativo de VR, tá? Então, à medida em que você tem, quando você tem tensão zero, você tem uma capacitância no equilíbrio do teu diodo, tá? Onde você vai ter a região de depleção lá igual à região que você tem no potencial interno. Vai ter um valor máximo de capacitância que você tem. À medida em que você vai aumentando a tensão reversa, essa capacitância vai reduzindo até ela chegar num valor muito baixo aqui quando você tem uma tensão reversa bastante elevada, tá? Essa capacitância da junção, né, esse gráfico é dado por essa equação, que é basicamente a CJ0, a capacitância quando você não tem tensão nenhuma externa aplicada no equilíbrio, raiz quadrada de 1 menos VR por V0. VR é a tensão reversa, V0 o potencial interno. Lembrando que esse VR aqui, tá, se você colocar 10 volts reversos, nessa fórmula você vai colocar menos 10. Se você colocar 2 volts de tensão reversa, você colocar menos 2. Tem que ser sempre valores negativos aqui, tá? Que aí vai cancelar com esse menos, né? O menos aqui com menos vai ficar mais, e vai fazer com que isso aqui, né, aumente esse denominador sempre de maneira a reduzir, né, o valor da capacitância de junção, que é o comportamento que a gente tem aqui nesse gráfico, tá? Então, o CJ0 sai da onde? Sai dessa equação, né, nada pequena, uma equação bem complicadinha, em que depende da dopagem, tá? Depende do potencial interno e depende da constante dielétrica do silício,
que ela é dada por 11,7 vezes 8,85 vezes 10 a menos 14 farads por centímetro, né? É a constante de elétrica do nosso silício. E da carga do elétron, tá? Então isso tudo que depende a capacitância do meu diodo. Isso quer dizer que o meu diodo tem uma capacitância, então, interna. Sim, o diodo ele também ele pode funcionar a hora como uma capacitância, tá? E pode ser até algo ruim, dependendo do circuito. Vamos pegar um exemplo aqui de cálculo para ter uma ideia desse valor da capacitância. Então, uma junção PN de silício dopada com 2 vezes 10 a 16 lacunas por centímetro cúbico e 9 vezes 10 a 15 elétrons por centímetro cúbico, né? A gente quer determinar a capacitância dela, né? Na tensão 0, ou seja, no equilíbrio, e na tensão de menos 1 volt, na temperatura de 300 Kelvin ou 27 graus Celsius, que é a que a gente usa aí bastante, tá? Então tá aqui a minha fórmula, tá, do CJ. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o meu potencial interno, tá? Que vai depender da dopagem, do Ni ao quadrado e da tensão térmica. A dopagem a gente tem, né? A gente não tem a tensão térmica, mas a tensão térmica é a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes a temperatura em Kelvin, vezes a carga do elétron. Isso aqui vai dar 25,92 mais ou menos milivolts, ou 26 milivolts se quiser usar, tá? Estou usando 25,9. O Ni ao quadrado a gente já calculou várias vezes, ele vai ser 1,08 vezes 10 a décima, tá? Elétrons por centímetro cúbico ou lacunas por centímetro cúbico, tanto faz, né? Então, a minha tensão, o meu potencial interno vai ser VT, Ln de NaNd, divididos pelo Ni ao quadrado. Então, vou ter um potencial interno, para esse caso, de 0,73 volts, né? Lembra que eu falei que o potencial interno, ele em geral está entre meio e 1 volt, né? Então, faz sentido esse valor de 0,73, tá? Então agora já obtive aqui essa parte de baixo da equação, o VR ele é 0, né, para um caso e menos 1. Falta determinar o CJ0 para eu conseguir determinar a capacitância da junção. O CJ0 vem daquela fórmula, né, que a gente falou aqui no slide anterior, que depende de tudo isso aqui, tá? Então vai lá, vamos colocar aqui o constante de elétrica do silício, dopagens, né, e o potencial interno, 0,73. Então, calculando isso aqui, a gente vai chegar numa capacitância, tá, no equilíbrio do meu diodo de 2,65 vezes 10 a oitava farads por centímetro quadrado, né? Ou isso aqui é 26,5 nanofarads por centímetro quadrado, né? Uma capacitância razoavelmente baixa, tá? Lembrando, tá? Só que quando você tem a polarização direta, você pode aumentar um pouco essa capacitância, porque a distância das placas do capacitor reduzem um pouco, né? Então você pode até ter um valor um pouquinho mais alto de capacitância. Bom, voltando para o nosso exemplo aqui, então está aqui os valores CJ0, NI e V0 que a gente calculou, tá? Agora eu vou substituir aqui para VR igual a zero. O que vai acontecer? A primeira condição, tá? A minha fórmula vai ser 2,65 vezes 10 a 8 divididos aqui por raiz quadrada de 1 menos 0, tá? Eu vou chegar à conclusão que para 0 volts de polarização reversa, a minha capacitância na junção é a própria CJ0, que é 26,5 nanofarads por centímetro quadrado, tá? Se eu falar em tensão reversa de menos 1 volt, então substituo agora para menos 1 aqui na fórmula, né? Então veja que aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 0,73. E aí eu vou ter uma capacitância aqui de 17,2 nanofarads por centímetro quadrado. Então, né, veja que para 1 volt já reduziu significativamente aqui, né? Não diria que metade, mas próximo da metade do valor que eu tinha antes, né? Então ela cai de forma rápida, essa capacitância da junção com a tensão reversa, tá? Existem diodos que trabalham, né, que são justamente voltados a essa aplicação, tá, de uma capacitância controlada por tensão. Então você usa esse efeito que ocorre na polarização reversa
para fazer com que esse diodo ele funcione como um capacitor, que eu controlo o valor da capacitância de acordo com a tensão que eu coloco nele, né? Então, um dos exemplos que se utiliza muito isso é na parte de sintonia de rádios, né? Então, a sintonia de um canal de rádio, ela em geral ela é feita por um capacitor variável, tá? Então você pode, não vamos entrar no porquê que é feito com capacitor variável, mas você pode usar um diodo como um capacitor variável, tá? E aí através de uma tensão, tá, que você muda a capacitância, e com essa capacitância sendo alterada, você altera a frequência da rádio que você quer sintonizar, tá? Então é uma das formas que era utilizada bastante antigamente nos rádios, né, mais antigos. Atualmente tem algumas formas um pouco melhores para fazer isso, tá? Mas é uma aplicação que pode ser feita com o diodo nessa situação. Então, resumindo aí, a gente tem a junção PN, ela nada mais é que um diodo, tá? Lembrando que aqui a região P, ela é o nosso ânodo, e a região N é o nosso cátodo, né, do nosso diodo, né, onde forma a letra Kzinha invertida aqui, tá? Quando a gente polariza ela diretamente, ou seja, mais nesse lado aqui, no lado P, e menos no lado N, tá? Ele está na polarização direta, né? Ou seja, a gente tem uma corrente circulando, tá? E essa corrente ela vai ser dada aqui como IS E na VF por VT, ou seja, ela aumenta exponencialmente com a tensão externa, tá? Quando eu pego essa minha junção PN e coloco uma tensão contrária nela, ou seja, mais no cátodo e menos no anodo, né? Ou seja, mais aqui no N e menos no P, eu vou ver que a corrente que circula ela é praticamente nula, né? Ou, se a gente quiser ser mais exatos, a corrente é igual ao parâmetro IS, né? Que é algo em torno de nanoamperes ou até menor que nanoamperes. Tá? Uma corrente muito baixinha, que é aquela corrente dos portadores minoritários, tá? Devido aos portadores minoritários. Que a gente chama de corrente de fuga também, porque é uma corrente que a gente não deseja, né? A gente gostaria que o diodo bloqueasse completamente a corrente quando ele está polarizado reversamente. Na prática, ele não bloqueia totalmente, né? Ok? Outra questão importante que a gente pode fazer agora que a gente tem quantificado, né, a corrente no diodo, a gente pode fazer uma curva do diodo, tá? E essa curva do diodo, ela é feita utilizando esse circuito como base, tá? E esse circuito como base, ele está considerando que a fonte está polarizando diretamente o meu diodo. Então, quando eu tenho valores aqui positivos de VD, tá? Eu vou estar usando essa fonte nessa maneira, e vou estar tendo corrente no diodo aqui, tá? Conduzindo de forma exponencial, ou seja, se eu aumento aqui um pouquinho, a corrente aumenta exponencialmente, né? Ela aumenta rapidamente. Tá? E quando eu tenho valores de VD negativos, é como se eu estivesse trocando a polaridade aqui da fonte, e aí ele não vai conduzir corrente, ou vai conduzir uma corrente muito baixinha. Tá? Em termos, tá, de gráfico, o que vai acontecer? Tá? Eu vou ter aqui, né, para valores positivos da tensão no diodo, eu vou ter o gráfico de ID igual a ISE na VD por VT, ou seja, eu tenho uma subida exponencial aqui da corrente. Quando eu tenho polarização reversa, ou seja, valores de VD negativos, tá? O que eu vou ter aqui é uma corrente próxima de zero, ou, sendo mais exato, uma corrente que é igual a menos IS. Tá? Menos IS porque a corrente vai estar fluindo no sentido contrário do que eu estabeleci aqui, tá? Nesse circuito. Então, tudo está referenciado a esse circuito base para gerar essa curva. Tá? Então, quando eu tenho polarização reversa, a corrente vai fluir dos minoritários, vai fluir no sentido contrário de ID, por isso menos IS. Tá? E a tensão na polarização reversa vai ser negativa em relação a essa tensão dessa fonte, por isso aqui vai estar no eixo aqui nesse quadrante daqui, tá? Nessa parte negativa do eixo. Então essa aqui é a nossa curva do diodo, usando, tá, essa equação que a gente chama de modelo exponencial do diodo. E vejam interessante que aqui, ó, quando a tensão
do diodo é nula, tá? A corrente do diodo ela é nula, tá? Ela passa pela origem, tá? Se você colocar aqui nessa equação, você vai achar, opa, tem alguma coisa errada, porque quando o VD é zero, E elevado a zero, tá? É igual a 1. Qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. A minha corrente deveria ser IS aqui, ó, e não zero. Cuidado, tá? Que essa análise está errada, porque essa fórmula aqui, ela está simplificada. A fórmula correta, né? A fórmula completa, ela é dessa maneira. E aí, quando você substitui aqui o VD, né? Aqui tá VF, mas é VD. Quando você substitui isso aqui por zero, tá? O que vai acontecer? Vai elevado a zero vai dar 1. Aí você vai ter 1 menos 1, tá? Então você vai ter zero aqui, ou seja, ID vai ser zero, tá? Então na origem aqui tem que tomar cuidado, que aí você tem que lembrar da fórmula completa, tá? Mas em geral, tá? Essa fórmula, tirando a origem, ela representa bem o comportamento do diodo nos demais pontos. Ok? Então essa é a curva do diodo que a gente vai utilizar aí, né? Vocês vão obter também de maneira prática em outras atividades, em outras aulas, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês de polarização direta e reverso. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? A referência para vocês estudarem essa parte é o livro do Hasav, né, capítulo 2. Vocês se encontram aí no sistema da minha biblioteca, né, da UTFPR. O link está aí no vídeo, ou também tem lá no Moodle, né, para vocês acessarem. Recomendo que vocês deem uma lida, é uma parte bastante pesada aí, né? Mas é importante que vocês saibam de onde vêm as equações. A dedução que eu fiz é um pouquinho diferente da dedução que tem no livro, até ele faz uma dedução bem mais, vamos dizer assim, rápida, mais enxuta, e aí acaba ficando difícil de entender como que ele chega nas equações, tá? Mas é isso, agradeço a atenção de vocês e até a próxima videoaula.